Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Bom, esta é a nossa terceira aula do PET Volume 5 e hoje nós vamos continuar os nossos estudos da semana passada, mas desta vez corrigindo as atividades de matemática da semana 3 do PET Volume 5. Então, bora lá, gente! Pessoal, nós vamos continuar aí com uma unidade temática de estudo com os estudos de grandezas e medidas e os conteúdos que estão relacionados. A gente já tem visto aí há um tempo que é medidas de área, volume e capacidade, como veremos na aula de hoje, tá bom? Unidades de capacidade. Você sabe o que é capacidade? Capacidade é uma grandeza que indica a quantidade de líquido ou gás que pode ser colocado em um recipiente, seja uma vasilha, um pote, uma lata, enfim. E para isso nós temos uma tabela onde nós podemos ver, né, as transformações de unidade de capacidade que nós podemos efetuar. Aqui nessa tabela, vocês podem perceber que nós temos como unidade padrão o litro, isso mesmo. E o litro, ele tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos, assim como nós já vimos nas aulas anteriores para outros conceitos de unidade de massa, por exemplo. Não sei se vocês se lembram da última aula. Bom, dos múltiplos do litro, nós temos o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. E dos submúltiplos do litro, nós temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. Então, observem aí na tabela. 1 quilolitro corresponde a 1000 litros, é isso mesmo. Um hectolitro, ele corresponde a 100 litros. Já o decalitro, outro múltiplo do litro, 1 decalitro corresponde a 10 litros. E para os submúltiplos do litro, nós temos que 1 decilitro equivale a 0,1 litro. 1 centilitro equivale a 0,01 litro. E 1 mililitro equivale a 0,001 litro. Mais à frente, nós veremos como fazer as transformações dessas unidades, tá, pessoal? Aí, na página 26 do seu PET, você tem a seguinte tabela e o seguinte enunciado, né? Não é uma tabela. Unidade de capacidade. O litro, como nós acabamos de ver, é a unidade fundamental de capacidade. Também pode ser usado o quilolitro, o hectolitro e o decalitro, que são os múltiplos, né? Ou ainda o decilitro, o centilitro e o mililitro, que são os submúltiplos do litro. Então, observem aí as conversões que nós podemos realizar para as unidades de capacidade. Nós temos o quilolitro, hectolitro, decalitro, o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. Para transformarmos, por exemplo, de litro para decilitro, o que nós temos que fazer? É só observar a setinha. De litro para decilitro, basta multiplicarmos por 10. Se quisermos transformar de litro para centilitro, observem a setinha aí, são duas setinhas, não são? Então, basta multiplicarmos por 10 ao quadrado, ou também por 100. Para transformarmos de litro para mililitro, observem que nós temos 3 setinhas. Então, basta nós multiplicarmos de 10 vezes 10 vezes 10, multiplicarmos por 10 ao cubo, beleza? Vamos supor que eu quero transformar um valor que eu tenho de litro para decalitro. O que eu tenho que fazer? Basta dividir por 10. Temos apenas uma setinha aí indicando a divisão por 10. Se nós quisermos transformar de litro para hectolitro, basta dividir por 10?
ao quadrado, isso mesmo. E se quisermos transformar de litro para quilolitro, basta dividirmos por 10 ao cubo, exatamente. Então, essas são as transformações de unidade, tá? De capacidade que nós temos. Mais adiante, nós vamos utilizá-las para as atividades, fazer os exercícios, e aí vocês vão poder compreender melhor como que funciona. Mas observem, pessoal, que é o mesmo esqueminha das outras transformações de unidade de massa e outras que nós já vimos anteriormente, tá bom? Mamão com açúcar. Capacidade e volume. As medidas de capacidade, elas representam as unidades usadas para definirmos o volume no interior de um recipiente, né? Como nós já vimos. A medida padrão de volume no Sistema Internacional SI de unidades é o metro cúbico. O volume de um metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta, que é calculado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura desse cubo. As unidades de volume que nós veremos agora são o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, o metro cúbico, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Podem ficar tranquilos que nós ainda vamos ver com calma, tá, pessoal? Essas unidades de volume. Nós vimos as unidades de capacidade no slide anterior. E agora, daqui para frente, nós vamos ver as unidades de volume, tá bom? E as transformações, né, entre os múltiplos e os submúltiplos, né, dessas unidades de volume do metro cúbico, elas são feitas sempre multiplicando ou dividindo por 1000. No slide anterior, nós vimos que a multiplicação e a divisão é por 10, né? A gente eleva 10 ao quadrado para fazer uma transformação, 10 ao cubo, ou divide por 10 ao quadrado, por 10 ou por 10 ao cubo. Aqui é por 1000. Mas será que capacidade e volume são coisas iguais? Acabamos de ver que não exatamente. Apesar de serem conceitos muito similares, capacidade e volume não são a mesma coisa. Qualquer sólido geométrico é um objeto tridimensional, certo? Logo, ele ocupa um lugar no espaço. E por esse motivo, ele possui um volume que representa a quantidade de espaço, né, que esse objeto ocupa. Então, quando nós falamos de capacidade, geralmente nós referimos-nos àquilo que o objeto consegue transportar. E normalmente essa noção ela é usada para os líquidos. Tomemos como exemplo, por exemplo, uma caixinha de suco de laranja, ou melhor, de pêssego, né? Essa aí é de pêssego. Isso aí. Então, tomemos como exemplo essa caixinha de suco de pêssego que ocupa um determinado volume, né? Normalmente, no cálculo desse volume, a gente despreza a grossura da caixinha, né? A quantidade de líquido que essa caixinha consegue transportar é uma indicação da sua capacidade. Então, a quantidade de líquido, ela é igual ao volume interno de um recipiente. Então, a quantidade de suco que está dentro dessa caixinha é a mesma que o volume interno desse recipiente, dessa caixinha. Afinal, quando nós enchemos esse recipiente, ou seja, essa caixinha, o líquido, que nesse caso é o suco de pêssego, ele assume a forma do próprio recipiente, da caixinha, né? Então, resumindo, a capacidade é o volume interno de um recipiente. Aí, pessoal, na página 27 do seu PET, você tem o seguinte enunciado, que foi o que nós acabamos de ver sobre capacidade e volume, que diz o seguinte: as medidas de capacidade, elas representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente, né? E a medida padrão que nós utilizamos de volume no sistema internacional é o metro cúbico. Aí nós temos, como vocês podem observar aí nessa
tabela de transformações, né, nesse esquema, vamos dizer assim. Nesse esquema de transformações de unidades, nós temos as transformações de unidade de volume. Então, como eu já disse, teremos aqui o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, o metro cúbico, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Aqui, para nós fazermos as transformações, nós vamos multiplicar ou dividir por 1000. Observem, se nós quisermos transformar de metro cúbico para decímetro cúbico, o que nós temos que fazer? Nós vamos multiplicar por 1000. Isso. Se quisermos transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar por 1000 duas vezes. Isso, temos duas setinhas indicando aí. Então, nós vamos multiplicar por 1000 ao quadrado. Se quisermos transformar de metro cúbico para milímetro cúbico, o que vamos fazer? Multiplicar por 1000 ao cubo. Da mesma forma, ou melhor, inversamente, né? Se quisermos transformar de metro cúbico para decâmetro cúbico, o que nós temos que fazer? Dividir por 1000. Se nós quisermos transformar de metro cúbico para hectômetro cúbico, o que vamos fazer? Dividir por 1000 ao quadrado, duas setinhas aí indicando a divisão. E se quisermos transformar de metro cúbico para quilômetro cúbico, o que vamos fazer? Dividir por 1000 ao cubo. Dividir por 1000 3 vezes, isso mesmo. Aí você tem também, pessoal, um esqueminha falando mais um pouquinho sobre a capacidade de volume, que é só para dar uma incrementada no que a gente já falou lá sobre a caixinha de suco de pêssego. E que diz o seguinte: o volume de 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta, que é calculado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura do cubo. O litro representa a capacidade de um cubo de aresta igual a 1 decímetro. Como o volume de um cubo é igual à medida da aresta elevada ao cubo, a figura ao lado mostra essa relação. Então, observem aí que nós temos um cubo com aresta medindo 1 decímetro, então o volume desse cubo é 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, certo? Comprimento do cubo, largura do cubo, altura do cubo. Tudo isso multiplicado vai dar 1 decímetro cúbico. 1 vezes 1 vezes 1. 1 decímetro cúbico. Então, nós temos que 1 decímetro cúbico, ele corresponde a 1 litro. Aí tem uma pessoa aí, né, colocando, despejando o leite dentro desse cubo. E na caixinha de leite está escrito a indicação de 1 litro de leite. A caixinha tem 1 litro de leite. Ou seja, como 1 litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico, isso quer dizer que todo o leite que está nessa caixinha de 1 litro, todo esse 1 litro de leite, ele vai caber exatamente dentro do cubo de 1 decímetro cúbico, porque 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Certo, pessoal? E aí, nós temos as indicações, né, de igualdade. Por exemplo, 1 litro igual a 1 decímetro cúbico. Outras relações que nós podemos retirar aí é que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Gente, é bom a gente guardar, né, a gente decorar essas informações aí, essas relações. É claro que o mais importante é nós aprendermos, nós entendermos.
Eu creio que nesta aula, depois das transformações, estudando um pouquinho as relações aí que nós podemos fazer, litro, decímetro, metro cúbico, nós vamos conseguir entender o porquê dessas relações que vocês estão vendo aí. Sabia não? Agora, pessoal, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem fazer as atividades, para quem ainda não fez, da página 28 do PET 5. Então, vai lá, façam as atividades, depois retornem o vídeo para as nossas correções. Na questão 1, pessoal, você tem o seguinte enunciado. É uma questão do Enem 2017. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130/625 ml. A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondendo a 28 ml. Nessas condições, qual o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas em centímetro cúbico? Pessoal, a onça fluida britânica, ela é uma unidade, tá? Utilizada nos países anglo-saxões, Canadá, Estados Unidos. E aqui no enunciado nós temos uma simplificação, né? Ele diz que podemos considerar uma onça fluida britânica como 28 ml. E ele quer saber qual o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças britânicas. Nós sabemos que 1 centímetro cúbico, aí dessa informaçãozinha em verde que nós acabamos de ver no slide anterior, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, se uma onça fluida britânica equivale a 28 centímetros cúbicos, 400 onças vão valer quantos centímetros cúbicos? Basta nós fazermos a regra de 3 e a multiplicação cruzada. Então, teremos x igual a 400 vezes 28. Isso vai nos dar um valor de 11.200 centímetros cúbicos. Então, a resposta é essa. Ele pede a resposta em centímetros cúbicos, né? Então, o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas em centímetro cúbico é de 11.200 centímetros cúbicos. Na questão 2, pessoal, ele diz o seguinte: um tanque tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo com as seguintes dimensões: 1,80 metros de comprimento, 0,90 metros de largura e 0,50 metros de altura. Sabendo que o volume de um paralelepípedo reto-retângulo é dado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura, calcule a capacidade desse tanque em litros. Bom, o volume ele acabou de dizer que é dado pela multiplicação do comprimento, largura e altura, né, desse tanque. Então, basta fazermos que o volume é igual a 1,80 vezes 0,90 vezes 0,50 metros. Todas as informações aqui estão em metros, tá, pessoal? Então, nós não precisamos de início transformar nada, basta fazermos a multiplicação direta. Então, o volume vai ser igual a 0,81 metro cúbico. Mas ele quer saber a capacidade desse tanque em litros. Então, da informação que nós já temos, nós temos o quê? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, se 1 metro cúbico é 1.000 litros, 0,81 metro cúbico vai ser igual a x litros, certo? Fazendo aí a multiplicação cruzada na regra de 3,
nós temos que x é igual a 0,81 vezes 1.000. Isso vai nos dar um valor de x igual a 810 litros. Então, a capacidade desse tanque em litros é de 810 litros. Na atividade 3, ele diz o seguinte: um reservatório de água que tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo, novamente, possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. Quantos litros de água serão necessários e suficientes para encher esse reservatório? Bom, pessoal, como todas as informações estão em metro, nós não precisamos de início fazer nenhuma transformação. Basta para acharmos o volume, né? Primeiro, multiplicarmos diretamente. Então, o volume, ele é igual a as medidas de comprimento vezes largura vezes altura, que é 7 vezes 4 vezes 1,5. O volume, então, fazendo as multiplicações, será 42 metros cúbicos. Mas ele quer a quantidade em litros. Então, das informações anteriores, nós temos que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. E fazendo aí, então, uma regra de 3, se o volume é 42 metros cúbicos, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 42 metros cúbicos vai ser igual a x litros. Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos que x é igual a 42 vezes 1.000. Isso vai nos dar um resultado de x igual a 42.000 litros. Então, a quantidade de litros necessária para encher esse reservatório é de 42.000 litros de água. Na atividade 4, ele diz o seguinte: quantos litros de água estão contidos numa piscina retangular de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 metro de altura, se ela está com 80% de sua capacidade ocupada? Dê a resposta em quilolitros. Bom, pessoal, primeira coisa, temos que encontrar o volume total dessa piscina. Como todas as unidades, né, estão em metro, então nós não precisamos fazer nenhuma transformação de início, tá? Basta multiplicarmos diretamente o valor do comprimento pela altura e pela largura da piscina para encontrarmos o volume total dessa piscina. Então, fazendo, nós vamos ter que o volume é igual a 10 vezes 5 vezes 1,5. Isso vai nos dar um valor de volume de 22,5 metros cúbicos. Mas nós queremos a resposta em litro, então vamos novamente ter que usar uma regra de 3 para fazer a multiplicação aí, a transformação. Bom, se 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, então 22,5 metros cúbicos vai ser igual a x litros. Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos que 22,5 vezes 1.000, isso vai nos dar um valor de x igual a 22.500 litros. E ele está dizendo o seguinte, não é isso que ele quer saber, tá? Ele diz assim, se ela está com 80% de sua capacidade ocupada. Então, nós sabemos que a capacidade total da piscina é de 22.500 litros, mas ela não está totalmente ocupada, ela está com 80% da sua capacidade ocupada, então 80% de 22.500. Então, se 22.500 litros corresponde a 100% da capacidade da piscina, então 80% da capacidade vai corresponder a quantos litros? Basta fazermos uma regra de 3 e multiplicarmos, né, cruzadamente. Então, x vai ser igual a, x vezes 100 igual a 80 vezes 22.500 litros. Vamos ter um valor de x, então, igual a 18.000 litros. Então, 18.000 litros de água
corresponde a 80% da capacidade da piscina, ou seja, 80% de 22.500 litros. Só que ele quer a resposta em quilolitro. Então, observando aí o esqueminha de transformação de unidades. Ele tem a resposta em litro e quer transformar em quilolitro. O que nós temos que fazer? Basta dividir, né? Essa quantidade de 18.000 litros por 10 elevado ao cubo. Isso vai resultar no valor de x igual a 18 quilolitros. Então, a resposta é 18 quilolitros. Na atividade de número 5, ele diz o seguinte: qual a profundidade de uma piscina em formato de um paralelepípedo reto retângulo, cuja capacidade é de 22.500 litros? Olha, pessoal, é muito parecida com a questão anterior, mas ele pede coisas diferentes. Aqui ele já dá a capacidade da piscina e ele diz que é de 22.500 litros de água e que possui lados medindo 3 metros, chamemos de largura, e 5 metros, chamemos de comprimento. Dê a resposta em centímetros. Então, ele quer saber qual que é a profundidade da piscina. Bom, nós sabemos que o volume, ele é dado pelas medidas, pela multiplicação das medidas do comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vamos lá. O volume que nós temos, que ele já deu, é 22.500. Uma das medidas, que é a largura, chamamos de largura, é igual a 3 metros. A outra, que é o comprimento, que chamamos de comprimento, é 5 metros. Então, fazendo as multiplicações 3 vezes 5 vezes a profundidade que nós ainda não sabemos e queremos descobrir, isso é igual ao volume. O volume é 22.500 litros. Então, teremos 22.500 igual a 3 vezes 5, 15, vezes P, que é a profundidade. Se nós isolarmos o valor P, nós teremos o seguinte: 22.500 dividido por 15. Essa divisão vai resultar no valor de 1.500 metros. Bom, só que ele quer a resposta em centímetros. Nós achamos a resposta em metros, a resposta para o valor da profundidade dessa piscina. Então, basta nós fazermos o quê? 1.500 vezes 10 ao quadrado, se vocês se lembram aí de como fazer as transformações de metro para centímetro para quilômetro, de metro para centímetro basta multiplicarmos por 10 ao quadrado. Isso vai nos dar um valor de 150.000 centímetros. Então, o valor da profundidade da piscina é 150.000 centímetros. Nossa, essa piscina é profunda, hein? Na atividade 6, ele diz o seguinte: o hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. O consumo de água de um prédio aumentou muito durante a Covid-19. Em abril de 2020, foi feita a leitura de 28.500 metros cúbicos de água. E no mês seguinte, a leitura do hidrômetro foi de 34.800 metros cúbicos de água. Responda as questões a seguir. Letra A. Qual o consumo de água em decímetros cúbicos no mês de maio? Bom, ele deu o consumo em metros cúbicos e ele quer saber o consumo em decímetros cúbicos. Aí, para vocês olharem no esqueminha de transformações de unidades, é só vocês observarem. Se nós queremos transformar de metro cúbico para decímetro cúbico, o que nós temos que fazer? Basta multiplicar por 1.000. Isso mesmo. Então, 34.800 vezes 1.000 vai nos dar um valor de 34.800.000 decímetro cúbico. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele diz o seguinte: qual o consumo de água em litros no mês de maio?
Bom, ele deu a resposta, aqui nós acabamos de encontrar na letra A a resposta em decímetro cúbico. E no início, ele disse que no mês de maio foram gastos 34.800 metros cúbicos. Nós sabemos das relações que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, 34.800 metros cúbicos vão ser igual a quantos litros? É só fazermos uma regrinha de 3 aí. Multiplicando cruzadamente, teremos 34.800 vezes 1.000. Isso vai nos dar um valor de 34.800.000 litros, que é o que nós já encontramos ali, né, na letra A, mas em decímetro cúbico, porque se vocês observarem, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, 34.800.000 decímetros cúbicos vai ser igual a 34.800.000 litros. Talvez a gente nem precisasse aí fazer essa regrinha de 3 na letra B, bastava olhar quantos decímetros cúbicos que foram gastos aí na letra A, né, o que ele pergunta na letra A, no mês de maio, e transformar isso em litros. Entenderam? Na letra C, ele diz o seguinte: qual a porcentagem de aumento do consumo de água de abril para maio? Bom, a diferença de consumo desses 2 meses, ela é dada pela subtração do que foi gasto em maio, que foi mais, né, do que foi gasto em abril, menos o que foi gasto em abril. Então, 34.800 metros cúbicos menos 28.500 metros cúbicos vai ser igual a 6.300 metros cúbicos. Então, essa é a diferença. De abril para maio, foram gastos a mais 6.300 metros cúbicos. Mas ele quer saber a porcentagem desse aumento. Bom, se em abril foram gastos 28.500 metros cúbicos, isso corresponde, vamos chamar isso de 100%. Foi o que foi gasto em abril foi 28.500 metros cúbicos, igual a 100%. Quanto por cento que vai dar esse aumento sobre o que foi gasto em abril? De abril para maio. Então, 6.300, que foi essa diferença, esse aumento de água em metros cúbicos, vai ser igual a uma porcentagem X. Então, fazendo aí essa regra de 3 da multiplicação cruzada, nós teremos 28.500 vezes X igual a 6.300 vezes 100. Multiplicando cruzadamente, fazendo a divisão, teremos 630.000 dividido por 28.500. Isso vai nos dar um valor de aproximadamente 22%, 22,1%. Então, a porcentagem de aumento do consumo de água de abril para maio foi de aproximadamente 22,1%. E na número 7, é uma questão da OBMEP, tá? Ele diz o seguinte na questão: na casa de Manuel, há uma caixa d'água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo em uma lata cuja base é um quadrado de lado de 30 centímetros e a altura é 40 centímetros. No mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir ao rio até encher completamente a caixa d'água? Bom, ele diz que o Manuel ele vai encher uma lata, né, com água do rio e vai levar até conseguir encher completamente essa caixa d'água de 2 metros cúbicos de capacidade. E ele diz que essa lata que o Manuel vai usar, ela tem a base como o formato de um quadrado de aresta 30 centímetros. E a altura dessa lata é de 40 centímetros. Precisamos saber, então, qual é o volume dessa lata para saber quanto de água que essa lata é capaz de comportar, né, de encher por vez, né? Então, o volume da lata, ele é dado pela área da base vezes a altura, né? Porque é um sólido e
o volume desse sólido, que é um paralelepípedo reto retângulo, é dado pela área da base vezes a altura. Então, basta nós fazermos as multiplicações. A área da base, nós temos que é um quadrado, né? Então, a área do quadrado é lado ao quadrado, ou seja, 30 ao quadrado, vezes 40, que é a altura. Isso vai nos dar um valor de 36.000 centímetros cúbicos. Como tá tudo em centímetro, tá? Tanto o lado da base como a altura da altura da lata, basta nós fazermos a multiplicação aí e não precisamos fazer nenhuma transformação inicialmente, tá tudo em centímetros. Então, 36.000 centímetros cúbicos é o volume dessa lata. Mas ele quer a resposta em metro cúbico, né? Porque ele precisa transformar para metro cúbico. A capacidade da caixa d'água está em metro cúbico. Então, se a gente olhar aí nas transformações, né? No esqueminha de transformações, para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, basta nós dividirmos por 1.000 ao quadrado. Então, isso vai nos dar 36.000 dividido por 1.000 ao quadrado. Então, o volume da lata em metro cúbico é de 0,036 metro cúbico. Ok. Mas ele não quer saber isso ainda. O que ele quer é o seguinte: quantas vezes Manuel vai precisar encher essa lata de 0,036 metro cúbico para encher completamente a caixa d'água que tem 2 metros cúbicos. Ou seja, ele quer saber quantas vezes 0,036 metro cúbico cabe em 2 metros cúbicos. Então, basta nós dividirmos. Então, vamos chamar de N o número de vezes que Manuel vai precisar ir ao rio para encher completamente a caixa d'água. Então, isso vai ser N igual a 2 dividido por 0,036, beleza? Isso vai nos dar um valor de 55,5 aproximadamente. Só que ele quer saber quantas vezes, no mínimo, ele precisará ir ao rio para encher. Não tem como ele ir 55,5 vezes. Então, ele tem que ir pelo menos 56 vezes. Porque se ele for 55 vezes, ainda vai faltar um pouquinho para ele encher completamente a caixa d'água. Ainda vai faltar um pouquinho de água. Então, se ele for 56 vezes, ele vai conseguir encher e vai até sobrar um pouquinho de água ali dentro da lata, beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula dessa semana, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima semana e é isso aí. Fiquem atentos para as medidas